Bom dia, irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações. Amém? Bem, hoje nós estaremos fazendo uma reflexão a respeito da lição número 4, que tem por título Engajamento Solidário. Iremos falar a respeito da empatia. Vamos orar? Querido e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã que Tu tem nos concedido. Pai, muito obrigado porque as Tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Pai querido, Deus de infinito e eterno amor, muito obrigado, Senhor, porque podemos sentir os Teus cuidados. Muito obrigado, Senhor, porque podemos sentir a Tua presença em nós. Pai, nos ensina, Senhor, por intermédio da Tua palavra, que possamos, ó Deus, ter a alegria em nossos corações de nos debruçarmos diante dela dia após dia. Pai, nos dê entendimento, nos dê discernimento, que possamos, ó Deus, não somente ser ouvintes, mas ser praticantes dela, para que vivamos, ó Deus, dia após dia em novidade de vida. Pai, abençoa as nossas famílias, toma nas Tuas santas mãos, ó Deus, e que a alegria, Senhor, desse dia que Tu nos dá, possa transbordar em nossos corações. É a oração que faço e a faço em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãs, vamos ver assim o que o dicionário diz a respeito de empatia. Empatia é a capacidade de você sentir o que a outra pessoa sente caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela, né? Eu assim já, eu vou mais profundo um pouco, eu digo que a empatia, né, é você se compadecer do seu próximo, daquela outra pessoa, não é? E a gente ter compaixão no nosso coração sem ter amor não faz muito sentido, não é? Então, a empatia é você se compadecer, né? É você se colocar no lugar da outra pessoa, não é? Tentando ali sentir o que aquela pessoa está sentindo em amor. E o nosso texto base de hoje, irmãs, se encontra lá em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 2, no capítulo 2, versículos de 1 a 11, que diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mães, nós podemos ver nesse texto o amor de Deus. Deus, não é, na sua eternidade, e Jesus estava na eternidade com Deus, não é? E o amor de Deus fez com que Jesus viesse a nosso socorro. Nós sabemos que pelo pecado nós fomos afastados de Deus, porque o pecado, ele encobre, né, os olhos, o rosto do Senhor de nos ver.
Estamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Mas o Senhor, Ele nos amou. E como diz lá em João, não é? João 3,16 vai dizer o quê? Que Deus amou o mundo, o homem, ser humano, de tal maneira que enviou o quê? O seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, não é? Ele na eternidade, né? Porque nós sabemos que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. A eternidade está diante dos seus olhos. Então, ele vendo que o homem, não é? Que o homem pecou, que o homem ia pecar, porque antes mesmo do homem pecar, Deus já sabia, não é? Então, o que acontece? Não é? Ele enviou, ele proporcionou o modo de nós sermos o quê? Resgatados, reconciliados com ele outra vez. Por intermédio de quem? De Jesus. E lá em João, capítulo 1, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele nasceu. Jesus, ele assumiu forma humana. Um corpo, não é, de humilhação para aquele que era glorioso, para aquele que é glorioso. Um corpo de humilhação. E ele se fez carne e habitou entre nós. Em humildade, porque sendo ele Deus, não viu que se deveria apegar pelo fato de ser Deus, mas se esvaziou dele mesmo, né? Assumindo a forma humana e foi obediente a Deus, né? Ao Pai. Ele veio, né, obedecer e cumprir o propósito que Deus tinha para o quê? Para a nossa salvação. Então, né, o Senhor o exaltou. Não é? Então, nós vemos assim, não é, a compaixão de Deus. A compaixão de Deus por nós. Por quê? Se Jesus não viesse, se ele não tivesse enviado o seu Filho, se ele mesmo não viesse ao nosso socorro, nós estaríamos o quê? Perdidos eternamente. Mas Deus, conforme diz a sua palavra, Deus prova o seu amor por nós, vindo Cristo, né? Morrer por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Fomos reconciliados com Deus através de Jesus. Deus se compadeceu de nós, não é? O Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, e habitou entre nós, não é? Jesus veio para os doentes, não é? Nós podemos ver nas suas passagens, nos evangelhos, que Jesus ele estava ali sempre, não é? No meio de quem? Dos pecadores, porque os sãos, eles não precisam de médicos, mas sim os doentes. E Jesus, não é? Ele estava ali no meio dos pecadores. E nós podemos ver que Jesus ensinava, Jesus assistia as pessoas nas suas o quê? Necessidades. Jesus alimentou, conforme nós vemos, né? Aquela grande multidão se formou ali, ouvindo as palavras, se maravilhando dos ensinamentos de Jesus. Nós vemos lá, né, no Sermão do Monte, que aquela multidão ficou maravilhada, né, diante da palavra do Senhor ali. Não é? E Jesus, não é, nós vamos ver que Jesus, ele se compadeceu, ele se compadecia das pessoas. Não é? Ele veio nos trazer cura, ele veio nos salvar, ele veio, não é, resgatar o que se havia o quê? Perdido. Porque estávamos, né, perdidos em nossos delitos, nossos pecados, da iniquidade. E Jesus veio nos resgatar, né? Ele alimentou, né? Nós vemos assim que Jesus, ele se preocupava com a necessidade das outras pessoas. Então, quando ele viu ali, não é, que ele estava ali falando, daquela multidão ali, as pessoas, e já estava, né, a hora já avançada, e aquelas pessoas não teriam como se alimentar, não teriam onde comprar alimentos,
Ele alimentou, não é, aquela multidão. Não é? Jesus, ele curou, ele alimentou, ele expulsou demônios, libertou, trouxe libertação, não é? Trouxe vida, esperança e salvação. Jesus se compadeceu, Deus se compadeceu de nós, não é? E nós como discípulos de Jesus, precisamos amar como ele nos amou, um amor tão grande, que fez, né, com que ele viesse a nosso socorro. E o que estamos fazendo nesse tempo para socorrer aqueles que estão sofrendo? Somos discípulos de Jesus. Estamos aqui aprendendo a amar. Estamos aqui, não é, para fazermos, né, a obra do Senhor. E aquilo que vem às nossas mãos, aquilo que vier em nossas mãos, é para que a gente faça com alegria, com amor, nos espelhando em quem? Em Jesus. Aqueles que estão sofrendo, não é? Eles precisam, muitas das vezes, né? Às vezes estão padecendo falta de alimento. Por quê? Porque muitos, nesse tempo de pandemia, perderam os seus empregos. Muitos estão, não é, desamparados, sem suas casas, que não deu para se pagar aluguel nesse tempo. Muitos estão doentes, muitos estão adoecendo mentalmente. O que a igreja tem feito? O que nós temos feito, não é, nesse tempo para, né, socorrer aqueles que estão necessitados? Irmãs, eu não sei se as irmãs se recordam, mas em 2019, houve aqui, né, no nosso Brasil, lá na cidade em Minas, na cidade de Brumadinho, houve ali uma catástrofe. A barreira se rompeu e ali muitos morreram. Mais de 200 pessoas. E existem ainda soterrados até os dias de hoje. Então foi uma tristeza, foi uma catástrofe muito grande. Mas a igreja, ela se fez presente ali naquele momento, não é? E não só lá em Brumadinho, mas em outras situações, não é? Porque muitas das vezes, mas a gente acha que a gente só pode socorrer aquele que está lá longe, não é? Mas nós devemos de fazer tudo que estiver ao nosso alcance. Não é? Não devemos pensar só nos confins da terra, mas às vezes a nossa Judéia, a nossa Jerusalém precisa da gente. E às vezes é uma palavra de conforto, não é? Às vezes é um gesto, né, de amor e outras coisas. O que vier às nossas mãos é para que a gente possa fazer com alegria. E não fazer, né, de qualquer maneira, mas fazer algo, né, que realmente o Senhor se agrade. Porque o Senhor, ele conhece a intenção dos nossos corações, não é? Então, ali naquela tragédia ali de Brumadinho, eu pude ver, irmãs, que a igreja, teve uma igreja, eu não me recordo agora o nome a denominação, mas não importa. Nosso reino, não é? Um dia nós seremos uma igreja só, nós somos a igreja que vai subir com o Senhor Jesus, né? Então, eu pude ver ali que teve uma igreja, irmã, que o pastor naquela igreja comprou várias máquinas de lavar e colocou no pátio daquela igreja ali, não é? E aquelas roupas daqueles bombeiros, aquelas pessoas que estavam trabalhando ali, né, o dia todo, né, de noite trabalhando ali, eles vinham, né, com aquelas roupas sujas e aquela igreja ia ali, aquelas irmãs, né, irmã? Oh, coisa boa! Aquelas irmãs iam com todo carinho, lavavam aquelas roupas, colocava dentro né, secava aquelas roupas, colocava dentro de um saco plástico e depois, né, aquelas pessoas com nome, com tudo direitinho, aquelas pessoas vinham, pegavam, né, aqueles uniformes, aquelas roupas e sempre ali naquela embalagenzinha, né, feita ali com todo o amor, tinha um versículo, uma palavra de amor, um livreto. Irmãs, isso é cuidar, né, do material e do espiritual. Né? Jesus, quando ele esteve aqui conosco, né, ele não só cuidava da parte material, né, da necessidade daquelas pessoas, mas como a espiritual também. Não é?
Ele dava alimento, ele alimentava, né, conforme nós vemos lá na passagem dos cinco pães e 2 peixinhos, ele alimentou aquela multidão. E às vezes, né, irmãs, nós dizemos assim, mas o que nós temos em mãos é tão pouquinho. Mas Deus é o Deus da multiplicação. Se você tem pouco na sua mão, coloque nas mãos do Senhor, não é? Coloque nas mãos do Senhor, em gratidão, em amor, porque Deus é o Deus da multiplicação. Às vezes a gente diz assim, mas isso aqui eu acho que não vai adiantar em nada. Adianta sim. Adianta porque, né, o nosso Deus é aquele, não é, que pode multiplicar. E o que vai alegrar o coração do Senhor é a intenção do seu coração, não é? Nós vemos lá em Lucas, Lucas capítulo 21, versículo de 1 a 4, quando Jesus estava ali no templo com seus discípulos, aí o que chegou lá? Tinha os fariseus, né? E os discípulos de Jesus estavam ali junto com eles, Jesus estava observando o que estava se passando ali. E chegou uma viúva, né? E depositou ali 2 pratinhas, 2 moedinhas de cobre. E chegaram ali, né, os fariseus, e como se fosse no gasofilácio que nós temos hoje, chegava ali e colocava aquela oferta, aquela grande oferta, não é? Aquelas, se fosse pratinha, deveria até de tilintar ali no gasofilácio, aquela pratinha e tudo tilintando, então colocava ali a sua oferta. Mas para ser visto por quem? Será que existia amor ali naquela oferta? Não. Eles faziam isso para ser vistos. E outra coisa, né? Eles faziam isso daquilo que estava sobrando, eles eram ricos. Então aquilo sobrava, aquilo não ia fazer falta para eles, eles depositavam ali. Mas aquela viúva, com aquelas 2 moedinhas, ela deu tudo aquilo que ela tinha. Por quê? Ela deu em amor, não é? E Jesus notou o feito daquela viúva, não é? E ele olhou também, não é, o que, não é, aqueles fariseus estavam fazendo. Então, o que vai, irmãs, o que vai agradar o coração do nosso Deus é a intenção do nosso coração. Hoje, na nossa igreja, nós estamos fazendo o quê? A campanha, né, do agasalho, porque o Rio de Janeiro foi, assim, pego nesse frio desse ano, não é? Nós não estamos acostumados com tanto frio, mas o que a igreja pôde fazer nesse tempo? Não é? Tempo de pandemia, que as pessoas não estão, né, circulando muito nas ruas e tem aqueles que são moradores de rua. Então, o que nós podemos fazer nesse tempo? A gente pode levar o agasalho? A gente pode levar uma sopa? A gente pode levar, um cobertor? Vamos ver o que nós podemos fazer nesse tempo. E não pense, irmã, porque, né, às vezes você, eu tenho esse agasalho aqui, mas, né, tá em bom estado, porque existem também, né, não vamos fazer que nem os fariseus, né, que vão dar aquilo que está sobrando, ou então aquilo que já não serve para nada. Não é isso. É tirarmos, né, é dividir aquilo que a gente tem, não é? Se a gente puder abençoar uma pessoa, irmãs, isso é empatia. Isso é você se importar com o seu próximo. Isso é você levar amor ao seu próximo. Não é você que está ali, não é, distribuindo aquilo. É Jesus que te enviou ali para distribuir, não é? Para suprir ali a necessidade daquelas pessoas, né? Então nós vemos que Jesus, ele se compadecia e nós, como discípulos, devemos de nos compadecer também. O que estamos fazendo nesse tempo? O que vier às nossas mãos, irmãs, que possamos fazer com alegria, que possamos fazer com amor, que possamos fazer não para ser vistos, não é? Mas para que o Senhor se alegre. E não vamos pensar que por ser pouco, não é? O Senhor não vai dar aquela importância, porque Ele conhece, não é, a intenção do nosso coração. Irmãs, já parou para pensar, não sei se as irmãs já pararam para pensar, que nesse tempo de pandemia, não é? Um simples ato, um simples gesto comum, de repente assim, né? A gente pode estar protegendo o nosso próximo.
quando nós usamos as nossas máscaras, quando nós lavamos as nossas mãos, né? Quando nós, né, nos portamos, né, de acordo com, né, o que foi estabelecido para nós não só estamos nos protegendo, mas estamos protegendo também o nosso próximo. Isso é amor, isso é respeito, não é? Então, o que nós estamos, não é, fazendo nesse tempo para glorificar o nome do Senhor? A igreja, ela sempre, não é? Nós louvamos ao Senhor, porque a igreja ela está sempre presente e ela tem que estar sempre atenta, né, no que está acontecendo na sociedade e como nós vamos estar atuando, né, tentando, né, realmente suprir as necessidades das pessoas, não só naquilo que eles necessitam fisicamente, mas espiritualmente, em amor. E a multiplicação fica por conta do nosso Deus, porque Ele é o Deus da multiplicação, não é? O apóstolo João diz que, né, lá em João 3,18, vamos abrir a nossa Bíblia? João 3, 1 João, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Não amemos só de boca, mas em ação. Ação é movimento. Vamos ver o que a gente pode fazer nesse momento, não é? E em amor ao Senhor, né, irmãs? Então a gente vê assim que a gente está envolvido na obra do Senhor, a gente está presente ali na obra do Senhor. Isso é privilégio, irmãs. Isso é privilégio. Então nós não devemos só de tão somente olhar e dizer assim, depois eu vou ver o que eu posso fazer, agora não está na hora, o que eu tenho é muito pouco, vou deixar ali. Ou então, não. Devemos ver aonde está necessitando e a gente chegar junto. Isso é compadecer. Isso é ter o mesmo sentimento que Jesus teve quando olhou aquela multidão que estava faminta, quando trouxe libertação àqueles que estavam endemoniados, não é? Quando, né, trouxe salvação a cada um de nós. Isso é se compadecer, não é? Então precisamos ter esse sentimento também. A igreja primitiva, para a gente terminar, a igreja primitiva, ela tinha tudo em comum. Atos 2, capítulo, Atos 2, do versículo 42 em diante, diz assim, Atos 2, do capítulo 42 em diante. Eu gosto de recorrer à palavra, irmãs, porque às vezes a gente fala alguma coisa assim que de repente não está muito na palavra. Diz assim a palavra do Senhor: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, não é? Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, não é? Partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Existia ali naquela igreja, irmãs, amor. Existia ali singeleza de coração. Existia ali amor mútuo, não é? Todos ali recebiam, não é, dentro das suas necessidades. Então, não tinha, né, escassez de pão. Não tinha, né, irmãs, necessitados dentro daquela igreja, porque tudo era em comum. Não só nas orações,
não só no partir do pão, e esse partir do pão não se limitava, não é somente às casas, nem à ceia, mas é a necessidade de alimentação, não é, daqueles que estavam ali. E essa igreja, conforme nós vemos, né, irmãos, Deus acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. E Deus, né, abençoava aquela igreja. E nós vemos assim que aquela igreja era uma igreja que não vivia um mar de rosas. Era uma igreja que era perseguida, não é? Mas era uma igreja que era unida. Era uma igreja que se preocupava uns com os outros, não é? E Deus abençoava. E ali nós vemos que aquela igreja, ela foi, né, vista, ela foi notada por aquela comunidade, né, que tinha ali ao redor daquela igreja, não é? Então, irmãs, é algo assim que, né, nos alegra o coração de podermos, não é, viver este amor, de podermos, Senhor, de podermos, irmãs, ter empatia, né, se compadecer das pessoas assim como Deus se compadeceu por nós, enviando Cristo para morrer por nós. Então, irmãs, que esse seja o nosso sentimento, não é? De o que eu posso fazer, porque não importa o que vem às suas mãos, mas que você possa fazer com amor, que você possa fazer não como se você estivesse fazendo para as pessoas, mas para o nosso Deus. Porque se nós formos olhar a atitude de compaixão, o amor que foi tomado pelo coração de Deus e enviar Cristo Jesus, nós vamos ser movidos por esse amor a também, não é, ajudar o nosso próximo. Que Deus possa assim nos abençoar, que o Espírito Santo do Senhor possa completar, irmãs, essa mensagem dentro dos nossos corações. Irmãs, não deixem de durante a semana as irmãs acessarem lá, pegar, né, a lição, que tem os textos bíblicos, tem a lição toda na íntegra. No dia de domingo, não é, a gente faz uma panorâmica, não é? Mas vocês têm a lição direitinho toda aí, não é, online, para que vocês possam consultar. Amém, irmãs? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações.